separadas por um diafragma. Uma que recebe o combustível sob pressão do tubo distribuidor e outra ligada por uma tomada de vácuo ao coletor de admissão. Na primeira câmara, existe uma saída ligada à linha de retorno de combustível, vedada por uma válvula de fluxo, que é pressionada por uma mola calibrada. Quando o tubo distribuidor recebe mais combustível do que o utilizado pelos injetores, a pressão do combustível aumenta e pressiona o diafragma, que vence a tensão da mola calibrada e abre a válvula de fluxo, dando vazão ao combustível, que volta ao tanque pela linha de retorno. A injeção deve ser proporcional à exigência do motor. Como a injeção é definida pela pressão da linha, esta também deve ser proporcional à exigência. Para que isto ocorra, o regulador de pressão é ligado ao coletor de admissão por uma linha de vácuo. Quando o motor está com baixa exigência, numa descida, por exemplo, o vácuo aumenta e age contra a pressão da mola calibrada, abrindo mais a válvula de fluxo, dando vazão ao combustível e diminuindo a pressão da linha. Quando o motor está com alta exigência, numa subida, por exemplo, o vácuo diminui e a pressão contra a mola calibrada também diminui, fechando a válvula de fluxo, obstruindo a passagem de combustível e aumentando a pressão da linha. A atuação do regulador de pressão do combustível pode ser verificada durante o teste de pressão do sistema de alimentação de combustível. Para testar o regulador de pressão isoladamente, deve-se usar uma bomba de vácuo, conforme indicado no nosso vídeo Manutenções Preventivas. O regulador de pressão também exerce a função de amortecedor, compensando as variações de pressão que ocorrem durante o movimento de abertura e fechamento dos injetores. Se a mola calibrada estiver quebrada ou fraca, haverá uma queda na pressão do combustível. O diafragma furado, na maioria das vezes, não altera em demasia a pressão do sistema. Porém, cria uma infiltração de combustível na câmara de vácuo do regulador. A partir daí, este combustível é sugado pelo coletor de admissão, enriquecendo a mistura do cilindro mais próximo da tomada de vácuo do regulador de pressão. O enriquecimento da mistura, a princípio, pode não ser notado pelo motorista, mas depois de algum tempo, a vela deste cilindro pode deixar de funcionar por encharcamento de combustível. Se essa infiltração não for solucionada, haverá uma lavagem do filme de óleo do lubrificante do cilindro contaminado, seguindo a uma contaminação do óleo do cárter do motor. Os injetores de combustível são válvulas eletromagnéticas que se abrem por ação de um comando elétrico emitido pela central. Este comando atua na bobina interna do injetor, criando um campo magnético que vence a tensão da mola que atua no fechamento do injetor. Eles dão vazão ao combustível armazenado no tubo distribuidor, pulverizando-o sobre as válvulas de admissão, para que este se misture ao ar que entrará no cilindro quando a válvula se abrir. Os injetores recebem alimentação positiva do terminal 87B do relé principal e possuem aterramentos independentes feitos pela central através dos seguintes terminais: Injetor 1, terminal 17. Injetor 2, terminal 16. Injetor 3, terminal 15. Injetor 4, terminal 35. E injetor 5, terminal 34. Localize os injetores que são ligados ao tubo distribuidor de combustível na sua parte superior, onde são fixados por meio de travas elásticas e por onde recebem o combustível sob pressão.
Nessa parte superior dos injetores, incorporado aos mesmos, são encontrados os últimos filtros de combustível do sistema. As partes inferiores dos injetores estão ligadas ao tubo coletor de admissão do motor. Meça com um ohmímetro a resistência entre os dois terminais dos injetores. O valor encontrado deve ser de 16 ohms, com uma variação aceitável de 10%. O tempo de injeção é que define a quantidade de combustível injetada no motor. Esse tempo também tem como parâmetro características de funcionamento específicas do injetor, como vazão, tensão da mola e vedação. Como a central não consegue medir estes parâmetros, ela utiliza valores pré-definidos. Portanto, se por algum desgaste mecânico houver alteração nos valores de vazão, tornando-os diferentes dos valores ideais, ela não detectará o problema, mesmo que o sistema não esteja funcionando corretamente. Esse comportamento pode danificar outros componentes que estão funcionando bem e trazer problemas sérios para o motor. A limpeza e o teste de vazão e estanqueidades dos injetores devem ser efetuados em equipamento apropriado e confiável para este serviço, seguindo fielmente as instruções do fabricante, de modo a não causar danos aos injetores. O ultrassom é um método usado na limpeza do bico injetor. Se for usado fora de especificação, pode causar o endurecimento da mola interna do bico injetor, já que altera as propriedades físicas do metal. Isto faz com que o injetor não se abra totalmente, diminuindo a sua vazão e a quantidade de combustível injetado. Nas extremidades superior e inferior dos injetores, são montados anéis ou rings de vedação, que são confeccionados em borracha fluorizada e possuem as seguintes funções: vedar o combustível entre o tubo distribuidor e o injetor na parte superior do injetor, vedar a entrada falsa de ar entre o tubo coletor de admissão e o injetor na sua parte inferior, atuar como isoladores térmicos do injetor, atuar como amortecedor de vibrações entre o motor e o injetor. Por esses motivos, os anéis devem ser substituídos todas as vezes que o injetor for retirado do seu alojamento. Na sua colocação, recomenda-se a utilização de vaselina líquida para facilitar sua montagem. O comando para a abertura dos injetores deste sistema ocorre de forma sequencial fasada. Ou seja, o injetor de cada um dos cilindros é aberto somente no período da abertura das suas válvulas de admissão. Com isso, é conseguida uma melhor homogeneização da mistura, obtendo-se mais desempenho do motor com mais economia e um nível de gases poluentes mais baixos. Para que isto ocorra, o sistema utiliza o sensor de fase. Este sensor monitora a posição do eixo comando de válvulas de escapamento e informa essa posição para a central, que por sua vez pode identificar a fase de admissão de cada um dos cilindros do motor. O sensor de fase é composto por um sensor Hall e um ímã permanente, e uma capa com uma abertura. Quando a polia gira, esta capa controla a exposição do sensor ao ímã. Cada vez que a janela passa pelo sensor, é criado um pulso pela exposição do sensor ao ímã. A central, então, detecta este pulso e, juntamente com o sinal do sensor de rotação IPMS, reconhece o momento de abertura